Durante essas últimas semanas, né, tem sido realizado as palestras baseadas nos capítulos desse livro, tá? Esse livro chama na luz, esse capítulo chama Na Luz da Encarnação, tá? Ele é do quarto livro dessa série, tá? Que está mais baseada no estudo do livro Céu e Inferno, tá? Alguém já teve curiosidade de ler o Céu e Inferno? Já? Ele traz uma série de conotações que a gente poucas vezes percebe, que a gente poucas vezes lê a doutrina espírita, que são realmente relativas às penas futuras, né, e os mecanismos que a gente tem da reencarnação, como funciona, né, as nossas faltas, né, como elas são interpretadas pelos espíritos, como as coisas boas que nós fazemos também são interpretadas pelos espíritos superiores, para que a gente possa chegar onde que a gente deseja, né? Todo mundo aqui, né, deseja ser um dia perfeito para não mais precisar reencarnar, né, de nenhuma forma, a não ser que seja na forma de uma missão, uma coisa maravilhosa com o Espírito, né, que é o poder de ajudar o próximo de uma forma bem geral, né? A gente tem exemplos. Essa semana passada nós perdemos o Divaldo, né? Uma grande perda, né, para o movimento espírita brasileiro, tá? Não só brasileiro, mas mundial, né? Um espírito de extrema importância que lutou, né, para divulgar as ideias do espiritismo, tá? E provavelmente ele veio aqui cumprir, né, uma missão, embora a gente não sabe, né? Às vezes ele tinha muita coisa para resgatar também, né? Porque felizmente a gente esquece o passado, então não dá para. Felizmente a gente esquece, felizmente, né, a gente esquece o passado, né, e não consegue saber as coisas que nós já fizemos nas outras encarnações. Certinho? Alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Tudo bem. Se tiver alguma dúvida durante a explanação, pode interromper, não tem problema. Tá? Bom, o capítulo aí fala o seguinte: na luz da reencarnação. Trazeis hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro debetado, né, que é doente, né, limitado, né, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulando com o plano dos infelizes. Quer dizer que usava o plano dos infelizes para manter explorava, né? Para sua exploração. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, tá? Que surgem no tempo pedindo contas. Todos são capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, ele fala aqui que a gente traz hoje as marcas, né, das encarnações passadas e dessa encarnação no nosso corpo, né, que vai sendo desgastado pelos nossos abusos, pelos nossos, pela nossa delinquência, pelas coisas que a gente faz sem pensar, né, nas repercussões que elas podem ter no futuro, e acaba que a gente vai ter que recomeçar, né, e corrigir o que a gente está passando. Então, nós temos basicamente dois tipos, né, de motivos dos sofrimentos que a gente tem
e passar. São sofrimentos causados por nós mesmos nessa própria vida, né? Quando a gente abusa dessa máquina que a gente tem, quando a gente usa o egoísmo, o orgulho, né? Para ferir o próximo, né? Para tentar ser melhor que os outros, né? E acaba que a gente pode ter que já começar a recuperar, né, esses erros que nós tivemos no passado, nessa vida, né, na própria existência que nós estamos vivendo nesse momento. Tá? Então, ela já vem, né, trazendo para a gente a doença, né, o sofrimento, a, a inquietude, né, porque nós usamos mal o tempo que nós estamos aqui na Terra. Tá? Ou a outra causa do sofrimento são o que a gente fez em outras vidas. Né? O Espiritismo é a única doutrina, né, que coloca tira o véu, né, dessa possibilidade da gente ter tido outras vidas, outras passagens por outros mundos, né, que vão fazer com que nós tenhamos encarnações solidárias, né, para a gente poder realmente, né, chegar à perfeição, que é a nossa meta, e para isso nós temos que voltar a recomeçar no corpo físico várias vezes até que nós possamos nos limpar completamente. Tá? Então, basicamente, são duas causas de sofrimento. Né? Um nessa própria encarnação e outro que a gente traz de encarnações passadas que estão aí para a gente poder corrigir. Certo? No texto, né, que tem alguns textos que ele fala muito perfeitamente de situações que a gente traz, por exemplo, dessa própria encarnação. Né? Por exemplo, as vísceras doentes, né, pode ser mesmo o excesso de uso de bebida, cigarro, né, mas chegar num certo ponto de vida, você pode desenvolver uma cirrose, um enfisema, né, e sofrer por ter abusado, né, dessas drogas lícitas que a gente tem à disposição. Tá? Muito também a mutilação do corpo físico, né, pode ser tanto de vidas passadas, né, como dessa própria vida. Né? Você se expor de forma a se acidentar, né, e carregar o resto da sua vida nessa encarnação as sequelas de um acidente, de um traumatismo muito grave, né, que vão te fazer sofrer durante muitos e muitos anos, até que você consiga se livrar disso. Né? Ou pode ser que você necessitou passar por isso, né, de uma forma, de uma prova, né, ou de uma expiação, você necessitou passar por isso, por ter em outras encarnações não usado de forma eficaz e preservando o seu corpo físico, deteriorando por ele, e trazendo as marcas que a gente vai gravando no nosso perispírito. Certo? Então, outro, por exemplo, que é a carência material, né, pode ser pela nossa própria imprevidência nessa mesma encarnação, ou ser uma prova que nós temos que passar, uma prova de carestia, de carência material, né, que é uma prova muito importante. Né? Ou então, mesmo ao contrário, né, saber viver bem, né, com muitos recursos financeiros, né, não usar aquilo ali para virar uma fonte de novas quedas, de novas repercussões quando você tem um poder econômico na sua mão. E trazer na própria casa a presença de certos familiares que acompanham a pensão de verdugos, isso está claro, né, que depende de outras encarnações. Né? Nós temos, dentro da nossa família, né, dos mais próximos nossos, na maioria das vezes, os piores inimigos do passado. Né? Eles são colocados junto de nós para nós aprendamos a amá-los. Né? E isso aí, né, vai cobrir toda a multidão de pecados que nós fizemos com eles, ou eles fizeram com nós, conosco no passado, né, nas outras encarnações que nós passamos. Tá? Então vamos passar um pouquinho da frente. Tá? Como diz Leon Diniz, né, as reencarnações são os degraus pelos quais se eleva e progride. Tá? Então, reencarnar significa quando o espírito volta à vida num novo corpo. Tá? Que a gente fosse ver a palavra ressurreição, né, quando ele ressurge no mesmo corpo. Né? Fisicamente, isso não é possível, porque a partir do momento que se extingue
a força vital do corpo, ele começa a se deteriorar de tal forma, né, que ele não consegue mais ser reaproveitado. Então, os elementos daquele corpo vão ser dissipados, né, vão ser usados, né, em outros corpos, em outras coisas, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então, essa quantidade de matéria orgânica que existe no ambiente, ela vai sendo reciclada e retornar muitas vezes para a formação de outros corpos, tá? Então, quando o espírito for reencarnar, ele vai ter que renascer, né? Renascer da mãe, né, do pai, formar o óvulo, tá? Desenvolver o feto e ter uma criança, tá? Então, Deus propõe a encarnação, né, do espírito com o fim de fazer chegar à perfeição, né? Isso vamos falar várias vezes aqui durante essa apresentação, porque é o objetivo da reencarnação. A gente vai lá no mundo espiritual, vê o que a gente fez de errado, aprende, dá um treino lá, mas o jogo é aqui, né? Onde que a gente tem que realmente colocar as nossas habilidades para melhorar, para crescer e para tentar ficar mais perfeito, é aqui quando a gente está em contato da Terra. O que acontece na maioria das vezes? A gente falha, né? Porque nós ainda somos imperfeitos, ainda tem que voltar mais, ainda tem que melhorar, tem que ficar mais convicto das coisas que a gente tem que aprender para ir diminuindo a quantidade de débitos que a gente tem com o mundo espiritual, tá? Então nós vamos retornar quantas vezes for necessário para o nosso aperfeiçoamento espiritual, tá? Não tem limite, tá? Quantas vezes for necessário, nós vamos voltar nesse mundo ou entre outros mundos que são solidários à nossa evolução. Pode chegar um momento, por exemplo, que esse mundo aqui sofre um upgrade, passa a ser um mundo de melhores condições e a gente não tem condições ainda de acompanhar o mundo que a gente está vivendo. Então, nós vamos ter que ir para um mundo pior, né, para a gente poder melhorar, para poder tentar voltar para aquele mundo que a gente estava com a nossa família espiritual, tá? Tem também como objetivo o estabelecimento do equilíbrio mental, o refazimento do corpo espiritual, que acaba sendo, né, a tentativa de chegar à perfeição. A marcha dos espíritos é progressiva, né, a gente não volta para trás, né, normalmente a gente não desce categoria, mesmo a gente persistindo nos erros que a gente tem normalmente, a gente não desce, não piora, tá? E a gente não reencarna em animal, tá? Isso é um fator que diferencia o espiritismo das religiões asiáticas que ainda aceitam a que chama metempsicose, quando a gente pode encarnar homem, depois encarnar barata, encarnar passarinho, encarnar essas coisas, voltar a ser homem de novo. Daí isso aí o espiritismo não aceita como sendo uma declaração do espírito. Isso aí não ocorre porque a gente não volta para trás, tá? Então, a gente normalmente já passou dessa fase de encarnar como animais e para chegar no desenvolvimento da consciência e depois que a gente encarna como humano, não retrograda. Então, os conhecimentos adquiridos não se perdem, tá? Eles podem ser notados por aquilo que a gente precisa passar naquele momento. Então, às vezes, a gente não consegue expressar tudo que a gente tem devido as necessidades encarnatórias que a gente tem naquele momento e também, né, da própria expressão que a gente tem contra a matéria, né? Às vezes a matéria é tão densa que não deixa a gente manifestar tudo que a gente consegue de conhecimento, tudo que a gente sabe, porque ela limita o nosso desenvolvimento, tá? E a nova existência começa com o esquecimento das vidas passadas, né, que é a grande bênção, né, que a gente recebe como reencarnante, né? Imagina só o sofrimento que isso poderia trazer, né, se a gente soubesse das coisas que nós já fizemos, né? Além da gente morrer de vergonha, né, que para estar aqui a gente não fez coisa boa no passado, né, a gente poderia ficar de tal modo restrito, né, socialmente restrito, que a gente lembrava de que a gente fez, né, e as pessoas também lembrariam, né? E a gente poderia perder a oportunidade de se desenvolver devido a esse remorso que a gente carregaria das coisas que nós fizemos, tá? A reencarnação não é um castigo, né, se a gente sofre,
É porque nós não soubemos usar o nosso livre-arbítrio nessa ou outras encarnações, tá? A gente escolheu mal, tá? Quando você escolhe mal, você tem as consequências da sua escolha, né? A colheita, a plantação não é obrigatória, mas, né, facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, se plantou, tem que colher, tá? Então, não é uma punição do espírito, mas um meio para o seu progresso, né? O objetivo da reencarnação é nascer, morrer, renascer e aí progredir sempre. Tal é a lei, né? O saber a gente aprende aqui, né? A sabedoria a gente aprende com os humildes. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Então, como eu já falei que nós vamos falar isso muitas vezes aqui, né? Deus impõe a reencarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, a expiação, quando que a gente volta para pagar pelos crimes que nós cometemos, entre aspas, né? Para se redimir do que a gente fez. E provas, né? Ou missão, né? Para alcançar essa perfeição, a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, e nisso está a expiação. Diz ainda outro fim, a encarnação, né? De pôr o espírito em condição de tocar a parte que ele toca na obra da criação. Essa é a pergunta 132 do livro dos Espíritos, né? Para executá-lo, é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorremos para a obra geral, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, tá? Então, aqui nesse mundo, nós tomamos esse corpo, né, que é compatível com a densidade que a gente encontra da matéria daqui, tá? Em outros mundos, nós vamos usar envoltórios diferentes, ou mais pesados ou mais leves, dependendo da qualidade da matéria que o mundo oferece, tá? Quando a matéria é mais leve, conclui-se que o mundo já é um mundo de melhor qualidade, né? Porque não precisa de tanta densidade para sobreviver como aqui, tá? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Claro que sim, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns e sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem méritos. Então, todo mundo, e eu pergunto sobre isso também, né? Para que serve, né? Então, se o cara seguiu o caminho do bem, né? Para que serve? Ele vai ter que encarnar várias vezes. Serve que ele consegue tomar sempre as decisões corretas e o progresso dele é mais rápido, né? Então, ele sofre menos, né? Porque ele usou o livre-arbítrio dele de forma correta, né? Seguiu a lei de Deus que está estampada no nosso cérebro, né? A gente sabe direitinho quando está fazendo uma coisa errada, né? E acaba que ele consegue chegar mais rapidamente no nível de perfeição e não precisa mais reencarnar, tá? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de reencarnação, né? A reencarnação é uma necessidade evolutiva, né? Vai fazer com que o espírito melhore, e nós vamos ter, segundo o espírito de verdade, 3 tipos de encarnação na vida terrestre, né? Fazer prova, missão e expiar, tá? A prova é a oportunidade de você exercer sua fé, louvar a Deus, com isso viver em felicidade. A missão que você faz pelo próximo, né? Quando você serve de instrumento para a prova dos outros. Expiação não é o que se deve ao espírito, mas sim às leis divinas, tá? Então, a gente acaba tendo que reparar o que a gente fez, né? Mas o erro é contra a lei divina, né? Acaba que, se ele errando com a lei divina, você acaba atacando outras pessoas também. Então, na reencarnação por expiação significa redimir, resgatar, purificar-se de crimes ou de faltas. A expiação consiste em sofrimentos físicos, morais, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, né, ou na erradicidade, ou ainda em uma nova existência corporal. Prova
expiação, né, quando a gente vem aqui, né, para reparar aquilo que a gente fez e expiar, tá? A prova, né, a encarnação de prova, cada nova existência é uma prova para o Espírito, tá? São frequentemente as provas escolhidas pelo Espírito para a sua glorificação e adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. A gente já passou, às vezes, dessa fase e vem aqui para provar que você realmente consegue superar as suas incapacidades, né? Através do esforço próprio, das lutas, do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência, dominando espiritualmente. Então, todo mundo, né, tem as suas provas, né, quando reencarna, tá? Nem sempre a gente é consciente dessas provas que a gente tem que passar, porque boa parte de nós, a gente ainda vem, ainda vou falar mais para frente, com uma encarnação compulsória, né, porque já tem que vir, já cair naquilo que a gente tem que fazer, que não que a gente escolhe fazer, tá? E essas provas são muitas, né? A gente pode passar, tem vários tipos de prova. E a prova é a luta que a gente ensina ao discípulo, é a luta que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, esse trabalho de edificação espiritual. Então, todas as vezes que você vence uma prova, você melhora, né? Você pode ser testado de novo para ser que você realmente aprendeu, né? Você pode ser colocado em teste, né? Para ver se você realmente cumpriu todas essas provas. Mas você conseguindo atingir os seus níveis, você vai melhorando até o momento que você não precisa mais de reencarnar. A missão é uma tarefa, né, a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Tá? Você tem missão de pai, missão de filho, missão de político, missão de médico, missão de engenheiro, tá? Missão de auxiliar o próximo, missão de tudo quanto é jeito de missão que você pode imaginar. Tá? É uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura, normalmente de outra pessoa. Então, a missão é normalmente em função do próximo. Tá? Todo homem só tem sua missão, seja pequena ou grande, porém o objetivo é sempre o bem. Tá? Então, o espírito querendo avançar mais, ele solicita uma missão, uma tarefa pelo qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso. Tá? Mas a gente pode chegar aqui também, que vem com uma missão enorme e embrenhar aqui no meio da matéria e não cumprir essa missão. Aí o que vai acontecer? Voltar de novo para cumprir aquela missão, para fazer aquilo que você deixou de fazer numa encarnação. Então, as encarnações são inúmeras. E quando a gente está em contato com a matéria, a gente está nesse mundo aqui, a gente esquece todas aquelas promessas que nós fizemos lá no mundo espiritual, né? Faz parte do mecanismo de encarnação, mas esquece assim, e desvia a encarnação da gente para outros fins, que pode até ser bom, né? Mas às vezes não cumpriu exatamente aquilo que você se programou para fazer aqui. Tá? Então, o esquecimento do passado, né? Eu já falei um pouco sobre isso, a oportunidade bendita que a providência nos traz para que possamos ser livres rumo à perfeição. E sem consciência de culpa, que nos prejudicaria, sem soberba, nos levaria ao fracasso. O Divaldo, Deus o tenha, faz uma observação sobre esse tema, né, que quando auxiliamos no corpo, o espírito algum se encontra em segurança, vitorioso, isento de experiências difíceis, de possíveis insucessos. Momentos de aflição e prova surgem pelo caminho, inesperados, incitando a disciplina espiritual indispensável ao progresso evolutivo do ser. São assim chamados métodos de purificação. Normalmente, a gente vai fazer uma escolha, né, da nossa prova. Normalmente não. Eventualmente, nós vamos fazer a escolha da nossa prova. Isso vai depender da nossa evolução espiritual, né? Se a gente tem alguma vantagem, né? Se a gente tem alguma mérito, né, para poder escolher, tá? E se não tiver mérito nenhum, né, você vai chegar lá, o guia espiritual vai falar assim: você vai reencarnar tal dia, tal hora, tal lugar, com essa missão e pronto, tchau. Aí você chama uma encarnação compulsória, tá? Bem inconsciente, né? Então o espírito às vezes nem percebe que encarnou,
né? Ele é obrigado a fazer aquilo ali, então ele já é captado pelos espíritos que são responsáveis por esse planejamento de encarnatório lá no mundo espiritual, que é um departamento gigante que funciona no mundo espiritual, cara, que coordena todas as encarnações, né? Tudo, claro, sob a orientação dos espíritos superiores e sobre a orientação de Deus, né? Que é o responsável por tudo, né? E esses espíritos vão programar as encarnações que a gente tem que passar, que são compulsórias, né? E os lugares que a gente tem que encarnar, as pessoas que a gente tem que conviver, para que a gente possa redimir as coisas que nós fizemos nas outras encarnações. Tá? Então, como está falando, o espírito é colhido, né, sem prévia concordância dele, até sem o seu conhecimento. Ele vai porque tem que encarnar. Tá? E a escolha consciente, né, através de uma avaliação kármica, junto com o guia de luz, né, leva em conta o livre-arbítrio relativo que dispõe, né, porque só tem livre-arbítrio total mesmo, que é um espírito perfeito. Quem é imperfeito é sempre sujeito às próprias condições que ele criou para ele mesmo, né, as próprias imperfeições, vão determinar, né, a quantidade de livre-arbítrio que ele pode ter. Né, porque até chegar à perfeição, ele é compelido a resolver os problemas que ele tem que resolver aqui. E essa compulsão, né, esse arrasto, né, o próprio espírito faz, porque ele entende, quando ele chega em determinado nível, que se ele não resolver esses problemas que ele tem para trás, ele não vai conseguir avançar mais. Né? Então, não sei se vocês se lembram, um tempo atrás eu falei sobre a encarnação de Sigismundo, né? Foi um tema que nós abordamos aqui, né, do livro Missionários da Luz, tá? Que ele próprio, né, queria aquela encarnação, né, para que ele pudesse acabar de resolver os problemas, porque ele ficava envergonhado, né, perante aos outros espíritos, porque ele ainda tinha muitas manchas no perispírito dele. Certo? Alguma dúvida? Não? Bom, então, o espírito usa o livre-arbítrio relativo, né? Mentores estuda os seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da existência na Terra. Se ele vai vir numa família X, se ele vai ser exposto a uma tentação tal, se ele qual a missão que ele tem que fazer, tudo isso é colocado, né, em um processo de planejamento encarnatório, né, que vai levar um tempo para chegar para resolver todas essas pendências, né, vai achar os parceiros certos, os pais e a mãe dele no mundo espiritual, para que possam estar encarnados para que ele ocorra o nascimento dele na Terra. Tá? Dirceu, às vezes eu fico pensando sobre isso, quando a gente pensa assim, individualmente, é simples, né? Você pensar nisso aí. Mas é muito complexo, né? Porque aí tem que juntar o que você tem que passar com a história do seu pai e de sua mãe, com os colegas de trabalho, e é um monte de coisa, né? Muitas vezes a encarnação que a gente faz aqui, a gente é instrumento da prova e da missão de outras pessoas, né? A gente faz parte da vida de muitas pessoas, mas como instrumento de melhora ou até mesmo de se colocar, de piora, né? De tentação, né? Uma influência negativa que as pessoas podem exercer em cima da gente. Né? Então, essa condição que a gente tem de estar encarnado, né? A gente tem muita responsabilidade, porque para cada espírito encarnado aqui tem 5 ou 7 lá na fila, querendo encarnar. Então, toda vez que você vem aqui e não aproveita uma encarnação, você ou é indolente, ou você acha que não entende o que você tem que fazer, ou se não se esforça para fazer, porque os espíritos protetores, os espíritos de luz, vão aí para ajudar a gente, mas eles precisam, né, que a gente tenha disponibilidade, disposição para ser ajudado também, né? Porque se a gente quiser, eu queria tanto que o Espírito me ajudasse, mas eu não faço nada, né? Não faço nada. Então, não tem jeito, ele não tem como te ajudar, não tem como te auxiliar se você não faz nada. E a gente quer, pensando na maioria das vezes, auxílio material, né? E a gente tem que pensar que o que é material aqui a gente não carrega,
caixão não tem gaveta, não leva nada daqui de material. A gente leva só as boas e más obras que nós fizemos aqui no nosso registro, tá? No nosso cérebro, na nossa consciência espiritual. Porque quem é consciente não é o corpo, é o espírito, né? Isso aqui é só um amontoado de carne, de célula, de osso e tal, que vai servir é como se fosse uma marionete do espírito. Ele manipula através das energias para a gente poder fazer as coisas que a gente quer, mas o livre-arbítrio não é do corpo, o livre-arbítrio é do espírito. Então, a gente fala assim, por exemplo, tinha assim, né? A gente gosta mais de doce. Quem gosta de doce é o espírito, é guloso, né? Ele que vai fazer, quando eu vejo assim, eu adoro pudim, quando eu vejo um pratão de pudim assim, a boca enche d'água. Mas não é porque a minha boca enche d'água, é porque o meu espírito estimula a saliva que vai encher minha boca de água. Então, não é o corpo que faz isso. O corpo é só um instrumento, né? Que faz, quem gosta de pudim mesmo é o meu espírito, tadinho. Dirceu, A gente sofre, né? aí no caso, essa reencarnação compulsória deve dar um pouco de trabalho, né? Porque a pessoa não quer vir. Será que tem sucesso essa? Bom, tem que ter, né? Pode vir, por exemplo, tem muito aborto, por exemplo, muito natimorto, muito espírito que rejeita o corpo que foi formado para ele, porque ele não está preparado para aquilo, ainda para vir. Tá? E é um dispêndio, mas também isso não é só uma provação para ele, é o que vai falhar, é uma provação também para os pais daquele bebê que morreu e tal. Que tipo, eu quero vir, mas eu tenho. Eu quero vir, mas eu tenho tanta coisa para fazer comigo, eu preguiça, eu não quero vir mais. Né? Então, assim, isso acontece, tá? Tanto que muitos desses abortos, dessas gestações são interrompidas de forma abrupta, é porque o espírito não está preparado. Isso pode ser também uma aprovação para os pais, que se preparam tanto para aquele momento, para aquela gestação, para coisa, e se frustram. Mas a gente não sabe o que foi para trás, né? Graças a Deus a gente esquece o que a gente fez nas outras encarnações. Às vezes, em outras encarnações, eles foram negligentes com os filhos, foram portadores, né? Então, isso aí, a gente tem muita... No Código Penal da Vida Futura, acho que é no 16, ele fala que tem tantas possibilidades diferentes de ocorrer nas encarnações e da gente fazer a gente ter as provas que a gente precisa passar e a expiação que a gente tem que fazer, não dá para enumerar e não dá nem para saber o que a pessoa fez no passado, porque ela está passando por aquele momento ali, tá? Porque a gente pode ter consciência do que está acontecendo com a vida da gente, para a gente ter mais ou menos uma ideia, pensar na vida da gente, ter uma ideia do que as coisas que a gente fez no passado, para a gente poder melhorar aquelas coisas, tá? Então, não dá para saber, tá? Infelizmente, tá? Mas a compulsória, e assim, demora muito tempo, tá? No livro mesmo, no livro Mecanismos da Encarnação, Mecanismos da Reencarnação, na sequência do André Luiz, ele explica muito bem essa questão do compulsório, como é que funciona. Às vezes o espírito é colocado numa cápsula para ser reencarnado, pode levar até mais de 5 anos para ele poder voltar a uma forma ovoide, assim, uma forma espiral, que eles chamam, né, para poder encarnar numa encarnação compulsória, tá? Mas o tempo, o espírito é diferente do tempo para a gente, né? O que é uma encarnação que a gente passa que hoje o pessoal está vivendo muito, 100 anos aqui, né? O espírito é um estalar de dedos, entendeu? É um segundo, né? Mas isso tem a ver com o grau de elevação do espírito? O que tem que haver, não, o que tem a ver com o grau de... Tem sim. Eu entendi, por causa da compulsória, quanto mais o espírito para ter uma encarnação consciente, ele tem que ter um certo grau de elevação, tá? Porque os espíritos renitentes, os espíritos muito atrasados, então, a maioria das vezes são
encarnações compulsórias para ele pegando experiência naquilo, dos espíritos muito atrasados, para aquele que ele vai passando na vida, né? E para ver se ele toma as medidas, as decisões corretas usando o livre-arbítrio dele. Né? Se ele tomar as decisões corretas, ele tem um upgrade, ele melhora, né? Ele vai passando um espírito mais inteligente, né? Então, isso aí tem muito a ver com evolução espiritual. Tá? Quando o espírito é mais evoluído, ele já consegue escolher as próprias provas dele, desde que aquilo esteja dentro, de acordo com a programação reencarnatória que os espíritos superiores programaram para ele. Tá? Mais uma dúvida? Muito bem. Então, como explicou Kardec, né, não existe ser humano mal feito ou situação ruim. Sua forma e os acontecimentos de sua vida fazem parte da sua missão na carne. E aqui a gente está passando, a gente tem essa forma, né? E tem a vida que a gente leva, é porque a gente precisa passar por isso aí, tá? Porque faz parte daquilo que está na nossa programação espiritual. A gente tem escolhido ou não, tá? Porque às vezes é o que precisa passar, então a gente pode escolher, tá? O que a gente pode fazer para aproveitar bem a encarnação é passar pelo sofrimento e não se fixar nele. Para a gente lembrar que isso aqui é um momento também, tá? Que a gente está aqui, o sofrimento acontece, a gente tem que passar por isso, mas lembrar que isso é uma fase, vai passar, a gente tem que crer na providência divina, né? Ele não pode se desesperar pelas coisas que acontecem, porque muita gente se desespera e acaba apelando para o suicídio, para essas coisas que realmente é a falência do espírito, é a covardia do espírito perante a providência divina, né? Ele não acredita que as coisas possam melhorar para ele. Quando os encarnantes se detêm no desamor, no desequilíbrio, na rebeldia ou na indiferença, eles têm sua encarnação completamente a cargo dos trabalhadores divinos, né? Que escolhem as condições sobre as quais deverão renascer e a experiência que eles vão submeter. Isso é uma encarnação compulsória, tá? Então, quando a gente não melhora, não fica estacionário, não melhora, continua com um baixo padrão vibratório, não tem jeito, vai ser encarnação compulsória mesmo, tá? Dentro do mecanismo da reencarnação, né, existem, na verdade, equipes que cuidam do processo reencarnatório, como eu já falei. Tá? Tem uma multidão, né, de gente que mexe só com isso. Desde os que fazem os projetos, até os que são os magnetizadores, que vão atuar. Tem máquina que faz lá a redução do espírito de uma forma que ele possa ser encarnado. Tem aqueles que são os amigos espirituais que vão interferir, né, para que ele possa encarnar. Tem tudo isso, tem uma míriade de processos que estão envolvidos na reencarnação. Tá? Então eles vão estudar a necessidade do espírito para encarnar e os que vão receber aqui na Terra. Porque também, quem está recebendo aqui na Terra tem também uma prova para aquele espírito. Tá? Não é só o espírito que está encarnando que tem prova. Tudo é de mão dupla. Né? Todo mundo tem está encarnando, tem uma necessidade de estar com aquelas pessoas ali. Tá? Por isso que a família da gente é tão importante. Né? E tão difícil. Né? Porque normalmente seus maiores amigos, melhores inimigos estão dentro ali, pertinho de você, para você prender as amarras. Tá? Sobre isso que você falou, uma vez no cercamento, tive a oportunidade de ouvir de um preceptor ele falando assim, como que a gente fazia para aproveitar melhor a reencarnação no ambiente familiar. A gente tinha que ter a consciência do seguinte, ou a gente estava ali para resgatar ou para ajudar. Sim. Nas duas situações a gente tinha que ter uma responsabilidade absoluta. Muito grande. Não tem como escapar. Não tem. Quando está junto é porque o negócio é igual quando vem gêmeo, né? Quando vem chipófago, né? Quando vem dois um pouco compartilhado, né? Então é uma coisa que são espíritos tão rebeldes um com o outro, tem tantos débitos um com o outro, que eles vêm junto, no mesmo corpo. Você não tem. A gente antigamente tinha muito desse tempo quase que mover, né? Será que nós estamos melhorando? Eu acho. Pode ser, né? E às vezes leva muitos anos para essa preparação, né? A reencarnação, a justiça da reencarnação. A reencarnação baseia nos princípios da misericórdia
e da justiça de Deus, né? A encarnação nos dá o meio de resgatar os nossos erros através de nossas provas. Nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos as suas leis, a lei de Deus, né? Por isso mesmo somos forçados sobre as consequências. A razão assim nos diz que o Espírito nos ensina. O Espírito nos ensina. Então, quando a gente tem quando tem em outras doutrinas, né? Que a alma é criada junto com o corpo, né? A alma que é o Espírito encarnado, né? É criado junto com o corpo para ter uma vida só. E naquela vida ali tem que resolver se ele vai para o céu ou para o inferno, né? Isso não tem justiça. Se a gente pensar num aspecto, por exemplo, por que meu filho é perfeito e o meu filho do meu vizinho nasceu doente? Qual é a justiça de Deus em relação a Deus? Porque os filhos pagam pelos erros dos pais. Não, esse meu amigo também nunca errou, não foi uma pessoa digna, boa, trabalhadora, benévola, né? Por que essa pessoa também, o que está acontecendo nisso? Enquanto a gente não aprender a ver, as pessoas aprenderem a ver a longidade, né, que é ver de cima da montanha as várias sucessões de encarnação que as pessoas têm, isso não seria a favor da justiça de Deus, né? Deus não seria justo nem bom se ele discriminasse os seus próprios filhos. Afinal, nós somos filhos de Deus, né? Não tem essa dúvida não, né? Nós somos filhos de Deus, né? E nós somos tendo as mesmas armas. Deus é igual, justo e bom e dá para todos nós as mesmas condições de a gente melhorar. Não melhora quem não quer, para quem ainda fica recalcitrante ou então quem não faz as escolhas certas com com o seu livre-arbítrio, certo? Dirceu, o Simão falou há pouco tempo que a vida é uma. As encarnações que são muitas, sim, né? A gente usa vida aqui, assim, vida, né? A vida do Espírito. Sim, vida do Espírito, né? Da imortalidade. É modalidade. O Espírito é imortal. Ele é imortal e ele é eterno, né? Mas ele tem ponto de começo, né? Não tem ponto de fim. O fim dele é chegar até próximo de Deus, né? Bom, limite, né? A reencarnação não tem limites traçados, pois a materialidade do espírito diminui à medida que se purifica, tá? Mesmo para os puros, há trabalho a realizar, pois podem vir em missões para ajudar os outros a progredir, tá? Então, mesmo quando você já encerrou a sua cota, tá? Por necessidade de você ajudar os seus entes queridos, a gente tem as famílias espirituais, né? Que são os espíritos que são ligados a nós em várias e várias e várias encarnações, que têm as mesmas feições que a gente tem os mesmos gostos, tem a mesma cultura, tem as mesmas aptidões que a gente tem, então nós vamos se aproximando desses espíritos e vamos formando uma grande família, né, que ali dentro daquela família vai ocorrendo as encarnações, vão ocorrendo o progresso, cada vez que um fica para trás, os outros se articulam para tentar ajudar ele, e vem nessas missões, para poder ver se chega todo mundo junto, num momento no espiritual, uma boa, né? Então, por exemplo, música, por exemplo, tem família de músico, né? Tem gente que tem a família toda, todo mundo toca instrumento, todo mundo tem aquelas mesmas aptidões, coisas, né? Eu acho que eu sou errado lá em casa, todo mundo é músico, eu não sou, então acho que sou ovelha negra. De qualquer forma, aquele que quiser seguir, quem quiser vir a mim, após mim, né, toma sua cruz e siga, né? Então a gente não deve tentar diminuir o comprimento da nossa cruz, ou diminuir seu peso, pois ela será a ponte que vai conduzir a gente para a redenção espiritual. Então, quando a gente está recebendo um sofrimento muito grande, uma tarefa muito grande, ou coisa assim, é porque a gente aguenta, tá? Porque já foi combinado no mundo espiritual, que a gente vai ter auxílio, né? Que a gente vai conseguir resolver os problemas, tá? A gente está na misericórdia, né? E na providência divina, que vai ajudar a gente a resolver tudo que vai aparecendo para a gente, tá? A minha avó, já falei isso aqui, minha avó tinha um ditado muito interessante, que era
Raio não cai em pé de couve. Tá? O que quer dizer isso? O raio cai em árvore grande, cai em eucalipto, cai em cedro, cai em árvore que aguenta aquela pancada. Tá? Então, o que aparece para a gente na nossa vida é porque a gente dá conta de levar aquilo ali. Tá? Bom, então nós não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas completar o que o que está inacabado. Tá? Então, como a nossa reencarnação, ela também tem uma função de concorrer para a obra divina, tá? Para a gente poder melhorar o local que a gente vive. Né? Então, não é só para você ficar na sua família, mas para também expandir, né, esse trabalho para outros locais, né? Trabalhar aqui no centro, trabalhar no hospital para ajudar, trabalhar coisas para melhorar o ambiente que a gente vive. Tá? Então, nós sempre temos que renovar para a gente procurar, por isso nossa missão é de amor, né, infatigável para a vida abundante, segundo o livro Vinha de Luz de Emmanuel. Então, para que a gente tenha uma reencarnação de sucesso, é necessário que o espírito viva a vida com alegria, sem procurar motivos para tristeza e felicidade. Quanta gente que passa por cada perrengue danado aí e está sempre de cara boa, né? Por quê? Porque ela não se fixa no sofrimento, né? Ela consegue levar a vida dela, mesmo passando por aqueles percursos ruins que ela passa, mas ela consegue levar aquilo de forma leve, tá? Bom, não importa o que aconteça, o espírito deve positivar o ato, aplicando nele a felicidade de participar do mundo de Deus. Tá? O espírito lúcido, ele tem esse pensamento aqui. Ó. O espírito tem uma necessidade básica de crescimento, de maturidade. Para amadurecer, deve aprender a vencer o mundo, dominar o meio e atuar livremente dentro das necessidades espirituais e eternas. Essa é a nossa meta. Tá? Nós temos muito para melhorar. Tá? Não deve ofender os seus companheiros de jornada carnal, né? Porque sendo compaixão, descendo de julgar e condenar seus irmãos por atos que praticam. Toda vez que a gente julga, nós vamos ser julgados, né? Porque está errado. Nós não temos essa prerrogativa. Tá? Não devemos sentir superior ou inferior a ninguém, em posses materiais, sentimentais ou intelectuais. Não importa o que o outro faça ou possua, o espírito deve ver a igualdade que existe em todos nós. Né? Todos nós somos filhos de Deus. O Pai nos ama tanto, como trata cada filho como se fosse o único. Aplicar o amor universal é agir como o pai do filho pródigo. Né? Sempre o rapaz que fez tudo errado. Tá? Chico Xavier disse o seguinte a respeito da reencarnação. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com uma enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz um décimo que teria ter feito. Tá? Então, se ele que fez o tanto que ele fez, né, acha que não fez nada, imagina a gente que não estava fazendo nada. Né? Não fez nada mesmo. Então, assim, vamos cada um agarrar sua cruz, né? Procurar ver dentro da nossa própria mente, pensar mesmo, né? A gente pensa muito pouco, né? A gente reflete muito pouco nas coisas que acontecem na vida da gente. Tanto que esse turbilhão que a gente vive hoje, de tempo, de correria, de informação, isso é muito ruim, né? A gente não tem nem tempo quase para fazer reflexão. Então, o que a gente deve fazer? Igual Santo Agostinho, né? Que todas as noites agora em diante, tá? Todo mundo vai antes de dormir, vai pensar em tudo que fez durante o dia, tá? Para ver se dali sai alguma coisa de bom ou de ruim. Se fez coisa boa, parabéns. Se fez coisa ruim, tentar reparar enquanto está no caminho, né? Porque é muito mais fácil tentar reparar as coisas aqui do que quando a gente já está no mundo espiritual, não tem contato com quem a gente agrediu ou causou qualquer mal. Tá? Então, como eu já falei antes, os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar. Mas é preciso que nós ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação.
querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Tá? Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos para humilhar por nós mesmos. Tá? Então, não adianta ficar esperando, tá, que os Espíritos superiores vão resolver o nosso problema se a gente não fizer a nossa parte. Eles vão nos ajudar? Faz, claro, faz sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não quero esperar resolver a nossa própria vida. Então, para terminar, ainda por reflexão do Chico, tudo que pudermos fazer no bem não devemos adiar. Parecemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se antepõe às coisas do mal. Ninguém tem direito de se omitir. Né? Deus não concede a cada um uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então a gente não deve fazer da vida da gente um rascunho. Então, vamos aproveitar o máximo que a gente puder essa encarnação que nós estamos passando nesse momento. Vamos tentar, refletindo nos momentos que a gente está passando na vida, entender qual o momento que a gente está no nosso processo encarnatório, como é que estão as nossas missões, né? Que se a gente ainda está muito para trás, a gente está feito alguma coisa. Então, vamos tentar colocar ordem, né, nos nossos pensamentos, né, refletir o que a gente precisa mudar para a gente ter uma implantação melhor, né, e mais proveitosa. É isso que eu tinha falado com vocês hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não? Ou ninguém entendeu nada, ou você gostou. Então... A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.